Vamos lá. Olá, olá. O canal Linha de Divisa está chegando novamente na cidade de São Paulo, na Bela Vista. Você está perto do Bexiga aí, Júlio? Isso. Mais Perto perto da do... Paulista. Oi? Estou perto da Paulista, mas já é na Bela Vista. Ok, você está perto da Brigadeiro Luiz Antônio aí? Eu estou mais perto da Augusta. Ok, legal. Então, nós estamos chegando aqui na cidade de São Paulo para conversar com esse simpático Júlio César. Conversei um pouquinho com ele, já estou encantado com a abordagem dele, com a pesquisa, com o doutorado que ele fez. Então, eu queria que você, Júlio, se apresentasse para o que estiver nos assistindo. Fala, por gentileza, qual foi sua graduação, aonde foi, o teu mestrado, o foco do teu mestrado, o seu doutorado. Fala um pouquinho de você. Tá bom? Bom, primeiro, Limerval, é um prazer estar aqui no canal, no seu canal e falar com o seu público. É um enorme prazer ter essa oportunidade. Bom, eu sou graduado na Universidade de Campinas, fiz minha graduação em História na Unicamp. Depois, fiz um mestrado na Universidade de Campinas e sempre, desde a minha iniciação científica, já trabalhei com Agostinho, né? Fiz uma iniciação científica na graduação sobre a relação de Santo Agostinho e a pobreza na época dele. Depois eu continuei trabalhando com isso no mestrado, e aí no mestrado me interessei um pouco mais, não exatamente pela pobreza, mas pelas formas de ação coletiva. Ali me interessava mais ainda no contexto da igreja apenas, e aí eu pensei num doutorado, expandir essa questão para como Agostinho se relacionava com as pessoas comuns, com a plebe urbana das cidades e com as formas de ação coletiva nas cidades do norte da África. Esse foi o tema do meu doutorado que eu desenvolvi na França, na Universidade de Paris 10, em Nanterre. Desse doutorado resultou o meu primeiro livro, que foi publicado no exterior exatamente sobre esse tema, as formas de participação popular e de ação coletiva no norte da África. Eu terminei meu doutorado em 2006, retornei ao Brasil, lecionei durante 5 anos na Universidade de Londrina, no Paraná, na UEL, e desde 2013 eu estou na Universidade de São Paulo. Mais recentemente, bom, eu continuo me interessando por Agostinho, pelo norte da África, pela ação coletiva, né, de modo geral, mas mais recentemente eu tenho desenvolvido pesquisas também num sentido mais amplo, vai além do norte da África, discutindo um pouco os boatos na antiguidade tardia, na época de Agostinho. Segura um Então esse é pouquinho. um pouco o tema das minhas pesquisas mais Segura um recentes. pouquinho. A hora que eu vi, assim, na pequena descrição que você me mandou, que você estava pesquisando os boatos, eu fiquei tão interessado nisso. Mas antes de começar a conversar especificamente sobre as tuas pesquisas, eu fiquei Sim. curioso. Você sabe onde eu moro? Não? Aqui do lado da Unicamp, Ah, sim. na Estrada da Rode, aqui, no meio do mato, Ah, aqui, ó. Eu costumo brincar que eu sou um mineiro, né? Exilado aqui em São Paulo. Eu eu gosto também de sou mineiro. Eu gosto de fogão a lenha e internet, tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, Ah, conversando com todo mundo. Mas então, de onde surgiu esse teu interesse por Santo Agostinho, por Agostinho de Hipona, desde a tua graduação? O que foi que aconteceu que você começou a se interessar? E, particularmente, por uma coisa interessante, a relação dele com a... Não sei se você vai brigar comigo se eu falar plebe ignara, né? As relações dele com o povo. Como é que surgiu esse teu interesse? bom, esse meu interesse surgiu. Bom, eu quando entrei na faculdade, claro, tinha interesses muito mais amplos, né? Sempre me interessei por várias épocas. Mas eu tive a sorte de encontrar alguns professores, logo no primeiro ano, que me chamaram a atenção para a riqueza da obra de Agostinho e para o interesse que ela pode ter. Eu fiz um primeiro curso com o falecido professor Francisco Benjamin de Souza Neto, que é da filosofia na Unicamp, e que deu um curso na graduação que era de filosofia da história, quer dizer, filosofia para a história. E ali ele discutiu a cidade de Deus. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a cidade de Deus. E aí, também, nesse mesmo ano, já no segundo semestre, no curso de história medieval, mas, na verdade, começava ali na época de Agostinho, o meu professor de história medieval, que era o Carlos Roberto Galvão Sobrinho, na época,
ele propôs a leitura das Confissões de Agostinho. E as Confissões também me chamou a atenção, porque eu vinha com uma visão sobre essa época, final do Império Romano, como uma época de decadência, de declínio. E as Confissões não mostram nada disso, né? Mostram um jovem em busca de uma carreira como professor, depois tentando ser até governador de província, até que ele se converte. Então aí eu comecei a me interessar por Agostinho, não só pela obra, mas o quanto ele fala desse mundo em que ele viveu. E isso conciliou porque na época eu também conheci o professor Pedro Paulo Funari, que já esteve aqui, e ele aceitou orientar minha pesquisa na iniciação científica, e eu me interessava por temas ligados à história social, sobre as pessoas comuns, sobre a pobreza, me interessava temas como esse, e como eu tinha conhecido Agostinho, eu propus, e ele aceitou me orientar, como Agostinho relacionava com os pobres, com a pobreza. E aí eu escolhi trabalhar com cartas e sermões de Santo Agostinho, e percebi o quanto essa documentação é de uma riqueza muito grande, porque mostra um bispo, um pastor no contato com as pessoas comuns da sua diocese, e isso me levou, então, a partir daí, a todas as outras pesquisas que eu fiz sobre ele. Então, tudo começou ali logo no primeiro ano da graduação em História, né? Foi uma descoberta. Você tem uma vida religiosa? Eu sou de família, assim, católica, então... Esse teu interesse pela relação dele com as pessoas pobres é bem interessante, muito interessante. Sim. E eu suponho, e você pode me corrigir, fique à vontade, se eu falar besteira aqui de vez em quando, não tem problema. O Sim. meu encantamento em conversar com a academia é justamente porque eu tenho essa liberdade de conhecer as pessoas, trocar ideias. A impressão que eu tenho é que a história ela não conta o dia a dia das pessoas pobres. E a impressão que eu tinha é que era difícil chegar na história delas para recompor a história delas. E você me falou previamente aí, e eu já imaginava, até mesmo pela tua relação com o Pedro Paulo Funari, que fez pós em arqueologia, doutorado, né? Você me falou que chegou assim tentar você buscou recompor as questões históricas das pessoas pobres do norte da África do período do Agostinho através da arqueologia. Também foi isso? Sim, também. E, aliás, aí a menção ao professor Pedro Paulo Funari é muito pertinente, porque ele é um desses pesquisadores que, desde os anos 80, vem chamando a atenção mesmo para a importância de se voltar a olhar para esse tipo de atores históricos, né? As pessoas comuns. Ele estudou os grafites de Pompeia, estudou a vida das pessoas comuns. Então, isso foi outra influência nesse direcionamento, né, da minha pesquisa. Não é Deixa só porque eu posso fazer uma brincadeira? Sim. Os grafites de Pompeia são um tanto quanto que erotizados. Sim, porque isso fazia parte da vida deles, mas trata de muitas outras coisas, né? E no caso ali dos grafites, é uma fonte direta para as pessoas comuns. No meu caso, eu estava trabalhando com uma fonte indireta, porque estou lendo o Agostinho falando com as pessoas. Então, tenho a voz do Agostinho, tenho o que o Agostinho fala. Então, para compreender os textos de Agostinho e para compreender, especialmente no doutorado, que era como as pessoas agem coletivamente, é importante pensar como é que elas formam grupos, como é que no dia a dia se relacionam, né? Porque, ao contrário de uma impressão muito comum, uma ação coletiva, de qualquer forma que seja, ela não ocorre do nada, né? Ela pressupõe que as pessoas tenham algo em comum, que elas coordenem de algum modo suas ações. Então, isso me levou a pensar, bom, como é que elas vivem? Como é que elas conversam? Como é que elas se relacionam no dia a dia? E foi aí que eu também, no doutorado, eu fui pesquisar o que a arqueologia pode falar sobre isso. Então, os bairros artesanais, onde que as pessoas trabalhavam, onde que elas moravam, quais os lugares que elas tinham para se encontrar. Então, nos bares, nas praças, nos lugares de espetáculos, como é que elas se relacionam e formam grupos. E isso forma um pano de fundo que ajuda a entender muito
do que Agostinho está falando, do que ele pressupõe, né? Porque quando ele Júlio, fala, ele pressupõe tudo isso. Nós Júlio, desculpa, você está temos que falando lembrar de... Desculpa te interromper. Você está falando de Hipona. de várias cidades do norte da África. Até porque quando eu trabalho com a arqueologia, então tem isso também. Nem todas as cidades que eu estudei são exatamente as que Agostinho esteve, mas elas ajudam a si mesmo a comparação com aquelas que ele esteve. Agora, Agostinho, ele pregou, tem muitos, ele viveu boa parte da vida dele como padre e bispo em Hipona, mas ele viajou também por outras cidades do norte da África e pregou em outras cidades. Então, há muitos sermões de Agostinho em Cartago, porque ele ia com frequência à capital da África proconsular, que era a província onde ele estava, e a maior cidade da África, e sempre o bispo de lá o convidava a fazer a pregação. Então, tem muitos sermões de Agostinho, por exemplo, que foram pregados em Cartago, que era uma cidade, a segunda maior cidade do ocidente do Império, isso era menor do que Roma. Ô, Júlio, Então, ele também vivia em Cartago. como é que essas pregações ficaram preservadas ao longo do tempo? Como é que se deu isso? Essa é uma excelente pergunta, né? E é muito importante ter ideia disso. Bom, um sermão, ele podia, assim, ser escrito previamente para ser pregado. Mas no caso das pregações de Agostinho e de outros da época dele, não parece ter sido esse o caso. Esses sermões, o que nós temos acesso, eles têm a impressão de ter muita improvisação, interrupções, raciocínio que não é concluído, referências até à intervenção do povo. Então, como é que ele chegou a ser escrito? Muito possivelmente, como existia na época, pessoas que anotavam, os chamados notari, profissionais mesmo, que faziam a anotação dos sermões. E depois eles passavam a limpo, mas preserva ainda muito desse aspecto improvisado. Você viu a minha reação aqui com relação a isso? Enquanto, Ele né? era professor de retórica. E ter Exatamente. tanto seccionamento nos sermões, isso é de conhecimento comum ou você que observou isso? Não, isso eu não sou o primeiro a observar, outros observaram, mas posso te dar um exemplo do porquê que isso ocorre, mas depois vou voltar a como isso chegou até nós. Isso ocorre porque as pessoas interferem ali. Tem um sermão que é fascinante, porque ali o estenógrafo anota, o sermão foi interrompido aqui, porque o que aconteceu foi, no início do século V, se descobre no Oriente as relíquias de Santo Estevão, e elas são levadas para todos os lugares do mundo mediterrâneo, inclusive na cidade de Hipona. Então, Agostinho, ele recebe, e na igreja dele, um dos padres dele cria uma capela onde ficam as relíquias de Estevão. E começa a acontecer milagres. As pessoas obtêm a cura ali. Então, Agostinho está num momento pregando e ele apresenta dois jovens que vieram da Capadócia, peregrinando até Hipona. E aí ele começa a falando deles e começa falando deles, mas depois eles retiram do alto onde eles estão e a moça um deles tinha sido curado e a irmã dele não tinha sido, e ela vai para a capela. E Agostinho está falando e de repente chega uma multidão dizendo glória a Deus porque a moça foi curada. E aí Agostinho para o sermão, simplesmente, porque não tem como continuar tamanha comoção que ocorre. Então, isso é interessante lembrar porque esse é um caso excepcional, claro, mas há muito disso da interação com o público. Se é um registro da apresentação oral, é óbvio que isso pode ter interferências. Então, não é tudo que ele previu, ele tem que lidar com alguma coisa que está acontecendo concretamente. E isso faz com que, às vezes, ele tome um rumo que ele não havia de início pensado. Isso prova apenas que o texto não foi elaborado previamente, mas ele foi feito ali no calor do acontecimento. Né? Mas aí você tinha me perguntado, como é que isso chegou até nós? Bom, isso chegou até nós porque Agostinho se tornou uma pessoa conhecida, uma influência imensa na Idade Média, e as pessoas, os padres, os monges, começaram a copiar esses textos dele e
é o que nós chamamos a tradição manuscrita, né? Já na época dele, um amigo dele, o Possídio, havia feito uma catalogação das obras de Agostinho, entre elas os sermões. Mas isso depois vai sendo passado de geração em geração, sendo copiado, porque na Idade Média, muitos padres não têm esse talento, e aí eles procuram uma inspiração. Como é que eu vou fazer um sermão? Então, eu vou pegar um alguém conhecido, Agostinho. Então, eles vão, copiam e usam o sermão de Agostinho. Isso é graças a isso que chega até nós, mas também é graças a isso que muita coisa não chegou. Por quê? Durante a Idade Média, os interesses mudam e esses padres não têm interesse em tudo que Agostinho falou. Então, nós temos alguns sermões de Agostinho que chegaram apenas fragmentados, porque eles foram cortados mesmo na Idade Média. E recentemente, um erudito francês, François Dolbeau, descobriu quase 30 sermões novos de Agostinho em 2 bibliotecas europeias, e nesses sermões ele descobriu alguns que a gente só conhecia fragmentos. E aí a gente entende um pouco por que ele chegou fragmentado. Um sermão durava 2 horas. Era imenso o sermão. E era um sermão na festa do Ano Novo. Ele fez um sermão longo para fazer os fiéis cristãos ficarem na igreja enquanto está todo mundo festejando do lado de fora, para eles não saírem, irem para fora. E a maior parte do sermão, ele faz um ataque ao culto das imagens. Ora, na Idade Média, se começa a cultuar as imagens, então isso não faz mais sentido continuar repetindo o que Agostinho falou. Essa parte imensa que ele faz o ataque do culto às imagens pagãs, claro, mas ele faz o ataque. Isso foi cortado pelos padres na Idade Média. Então, é assim que chegou até nós, mas é também assim que muita coisa chegou fragmentado, não chegou integralmente, porque depende dos interesses das pessoas que copiaram. Em algum momento, isso é uma curiosidade minha, eu estou conversando com muitos pesquisadores, cada um com uma visão diferente de Agostinho, parece inesgotável. E, na medida que eu vou conversando, eu vou criando algumas curiosidades pessoais. Você teve a impressão que, em algum momento, Agostinho tinha a perfeita convicção de que ele estava falando para o futuro? Que ele precisava deixar a filosofia dele, vou falar mais da filosofia, né? Ou isso é impressão minha? Eu tive a impressão, não sei se eu li alguma coisa nas confissões, que parece que ele estava deixando claro que ele tinha perfeita percepção da figura histórica que ele estava se tornando. Não sei se isso é um fato, não sei. Você tem alguma informação sobre isso? Com certeza o Agostinho tem uma preocupação com a preservação daquilo que ele está dizendo, com a posteridade, e isso se reflete até mesmo na maneira como ele se preocupou em catalogar a sua própria obra, revisar a sua própria obra. O Agostinho tem, no final da vida dele, uma obra chamada As Revisões, ou Retratações, Retractationes, que é uma obra muito interessante. É considerada as Confissões da Velhice de Agostinho. Ele termina 2 anos antes dele morrer. Só que, ao contrário das primeiras confissões, que ele fala da vida pregressa dele e de como ele se converteu, aqui ele fala das obras dele. E tudo que ele escreveu e aquilo que ele concorda e que ele já não concorda mais com isso. Quando ele faz isso, é graças a essa obra, em grande parte, que a obra dele se preservou, porque todo mundo sabe exatamente esse texto é de Agostinho, ele começa com essas frases, porque ele disse isso. Nenhum autor antigo fez isso. Então, não é à toa que, de toda a antiguidade, só Agostinho e Cícero tenha tantas obras que chegou até nós. Em grande parte, o próprio Agostinho preparou o futuro dele, né? Desse modo, ele preparou, ele fez uma revisão completa de toda a sua obra, ele está claramente ciente de que ele precisa fazer isso para que ela continue. Ele tem sempre em vista o tempo dele, ele está falando para os homens da época dele, não está falando para o futuro. Mas ele sabe da importância de manter a obra dele. Não tenho dúvida de que ele pensou nisso. As Retratationes são a maior prova de que ele pensou no futuro. Júlio, agora eu vou voltar um pouquinho só, para a gente falar para o grande público. Eu
Perguntei para você se você pesquisou fontes primárias e você falou que foram secundárias. Por gentileza, explica para quem não sabe o que é fonte primária e fonte secundária, para o grande público, a diferença entre as duas, por gentileza. Bom, a fonte primária é propriamente uma fonte, ou seja, é aquela a fonte de informações, um documento escrito na época que você estuda. Então, a fonte primária, no caso, sermões de Agostinho, cartas de Agostinho, ou mesmo uma documentação arqueológica que é contemporânea dos eventos. Uma fonte secundária são estudos sobre essa documentação. Então, é algo que você pode utilizar numa pesquisa, mas ela não é primária nesse sentido, ela não é a fonte primeira de informação, não é da época em que você está estudando, mas de pessoas que vieram depois e que tratam dessas obras. Novamente, para o grande público, o que é o rigor científico para que a pesquisa histórica tenha validade? Bom, para dizer, uma pesquisa ela tem que ser rigorosa porque ela tem que seguir métodos que são aceitos entre a comunidade acadêmica. Você tem que lidar com a documentação enquanto documento, então fazer análise na medida do possível, também consultando as línguas originais, sabendo distinguir a documentação que é primária, secundária. Então, isso significa ser rigor científico. Você tem que adotar os critérios que são de fazer acadêmico, né, reconhecido pelos pares. E aí? Assim, uma coisa, tem várias coisas que eu fiquei muito curioso. Como é que ele se relacionava com as massas? Como é que ele falava? Ele dominava as massas quando ele estava falando? Como é que é isso? É uma boa pergunta. O Agostinho, nós sempre o conhecemos como alguém que era um professor de retórica, né? A carreira dele, ele foi um estudante de retórica, ele foi professor de retórica, então ele claramente domina uma retórica que é clássica e que ele coloca a serviço da pregação dele. Inevitavelmente, ele tem uma boa oratória. No entanto, e ele, claro, ele tem alguns momentos de... ele tenta, sim, controlar as massas em determinados momentos, eu posso até dar um exemplo disso. Mas, por outro lado, nós vemos também que em muitos momentos ele não consegue. Ele é contestado, ele é criticado. Nós temos de ter uma visão do que é o público também, que é muito diferente do público que nós conhecemos. Por exemplo, nós vamos a um teatro e a última coisa que nós queremos é que o ator venha mexer conosco. Nas igrejas, bom, as igrejas depende da filiação religiosa, mas muitas delas, bom, a igreja católica, você imagina um padre falando e as pessoas apenas escutando. Mesmo na sala de aula, os alunos pouco interferem. No mundo antigo, o público ele é tudo menos passivo. Isso vale para o teatro, para o anfiteatro e vale para as igrejas. A todo momento, as pessoas estão interagindo com quem está falando com elas. Estão aplaudindo, estão cochichando, estão vaiando até. Então, o Agostinho também tinha que lidar com um público que não é passivo, que está a todo momento respondendo ao que ele está falando. Então, aí, se ele controla ou não, isso vai depender muito da situação, se ele consegue. Ele tem as tentativas dele para isso, mas ele nem sempre tem sucesso. Se você quiser, eu posso dar um exemplo de como ele teve sucesso e de como ele não tem sucesso. Por favor, os dois. Um deles, um caso de sucesso, é um exemplo, um sermão que eu estudei, né, inclusive no meu livro esse, que é em Cartago, em 401, um momento que, pouco depois da proibição do culto pagão no Império. E ocorre na cidade de Cartago uma restauração de uma estátua de Hércules. As autoridades municipais, que são pagãs, obtêm do governador autorização para restaurar uma barba dourada de Hércules. Porque as estátuas são ambíguas, elas também podem ser apenas decoração na cidade, então eles utilizaram esse argumento. Só que alguns cristãos se revoltaram com isso e rasparam a barba do Hércules, mutilaram a barba do Hércules. E aí eles começam também, eles vêm para a igreja no momento que tem um concílio dos bispos africanos e começam a aclamar que eles querem a destruição de todos os ídolos
e inclusive estão acusando os bispos de não fazerem nada. Então é uma situação que Agostinho é chamado pelo Aurélio, que é o bispo de Cartago, a falar com esse público para acalmar eles. Porque eles estão furiosos com a situação, acham que os Que padres... batata quente, hein? Batata quente, que os bispos não fazem nada, e ao mesmo tempo, né, o Agostinho e os bispos, eles não querem criar problemas com as autoridades. Então, como é que o Agostinho faz? Bom, ele faz um sermão que é realmente genial nesse sentido, porque ele procura acalmar a multidão sem, ao mesmo tempo, parecer alguém que não está comprometido com a luta deles. Então, ele faz, ele faz ataques à estátua de Hércules, ele se mostra como alguém que, todo lado de vocês, nossa batalha é a mesma, nós estamos do mesmo lado, porém, para vocês cabe apenas aclamar, dizer o que vocês querem, e se tem alguém que deve agir, somos nós. Então agora vocês esperem que nós vamos agir. Então, com isso, sem parecer alguém que eu não estou do lado, vocês estão errados. Não, se está errado, eles podem ser acusados de ele não estar fazendo o que um cristão de verdade deveria fazer. Mas, ao mesmo tempo, ele acalma a multidão. Então, ele consegue, nesse sermão, acalmar. Um outro caso, que é o do fracasso, ele não consegue, é a história que nós conversávamos um pouco antes da vaia de Agostinho. Esse é um sermão que foi descoberto recentemente pelo François Dolbeau, descoberto nos anos 90. Até os anos 90 nós não conhecíamos esse sermão. E é um sermão intitulado Sobre a Obediência. Agostinho prega esse sermão no dia seguinte a esse ocorrido. E ali ele fala o que aconteceu. De novo, ele está em Cartago. O bispo Aurélio pediu para ele vir fazer uma série de pregações. Gostava muito de ouvir Agostinho, então Agostinho está sempre indo a Cartago, ele sempre pede para ele pregar. Acontece que as igrejas no norte da África, então aí voltamos à arqueologia, nós conhecemos isso pela arqueologia mesmo. O altar não ficava no fundo da igreja, fica no meio da igreja. Quem fica no fundo da igreja, num palanque sobrelevado, na abside sobrelevada, é o bispo, os padres, e quando eles vão para a Eucaristia, né, eles se dirigem para o centro da igreja. E as igrejas eram formato, ou eram planas? Eram planas, eram retangulares, elas têm o formato retangular, elas não têm o transecto, né, não tem aquele formato de cruz que vai assumir na Idade Média, mas é formato retangular. Então, retangular ele tem um semicírculo numa das extremidades, que é onde fica o presbitério, onde fica o bispo, os padres que o acompanham, e tem umas escadas que elevam, né? Então está sobrelevado. Então, ele fala do alto, e é importante dizer que ele fala sentado e o público de pé. Não tem bancos na igreja, então o povo está livre para andar dentro da igreja. Tem muitas igrejas ortodoxas que até hoje os membros assistem à celebração em pé. Então. As orientais, algumas orientais. Que, aliás, eu não vou entrar nesse mérito, mas desconhecem, as igrejas orientais desconhecem Agostinho de Hipona. Sim. Ok, mas vamos voltar lá na vaia. É até mais recente, né? No banco, uma introdução recente, relativamente recente. Uhum. Mas então, por conta disso, como tinha, nas semanas anteriores, o Agostinho tinha feito algumas pregações, não lá no alto, mas junto do altar, no centro da igreja. Só que nesse dia veio muita gente. E aí ele não quis abrir caminho no meio da multidão para chegar até lá. O problema, tinha algumas pessoas que esperavam o Agostinho e tinha pegado um bom lugar perto do altar. E aí eles começam a gritar de lá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. O Agostinho não quer e eles insistem e o Agostinho perde a paciência. Ele vira as costas para o público e senta de novo esperando ele se acalmar. Mas isso foi muito mal visto pelo público de Cartago, que acha que ele agiu de maneira descortês, ele é um convidado aqui e ele nos dá as costas. E eles começam a gritar, missa, missa fac, que quer dizer, continua a celebração, a gente não quer mais sermão. Não precisa mais sermão. E simplesmente ele perdeu a oportunidade de ter um sermão.
o pior, começou a surgir o boato de que ele estava brigado com o bispo de Cartago, porque só isso explicaria ele agir de tal modo descortês diante de todo mundo, né? E aí, no dia seguinte, Onde tem esses relatos? isso ele está falando no próprio sermão. No próprio sermão, porque ele fala o que aconteceu ontem. Só que ele dá a versão dele. Ele está dizendo que não, ele não pede desculpas no final das contas, mas ele usa o sermão para dizer que vocês deveriam obedecer, independente de qualquer então no coisa. dia seguinte ele voltou a fazer o sermão lá. Voltou a fazer o sermão, e aí ele diz que o problema é que a desobediência ela tem consequências muito mais profundas, remete até o primeiro pecado, que foi um pecado da desobediência, etc. E ele termina dizendo... Ele correu o risco de levar outra vaia. Correu o risco. Mas ele insistiu. Vocês têm que distinguir um teatro da igreja. Porque aqui não é o teatro. No teatro vocês fazem assim. Quando você falou que era muito comum a interação, eu fiquei imaginando que fosse em função, assim, a maior parte da população era analfabeta? Ou não? Sim, comum. A maior parte era como até o século XIX, até o século XX. E era Mas falta tem muita gente que lê. Essas interações era por falta de educação mesmo? Não, isso é por conta da educação. Ou seja, a educação antiga é diferente, quer dizer, especialmente das pessoas populares, das pessoas comuns. É como elas aprendem o que é mesmo essa interação. E isso é esperado da parte do Agostinho, né? Que haja uma interação com o público. O que ele não gostava ali naquele caso era exatamente a vaia e a pressão, esses mecanismos de pressão, e que eram mecanismos que as pessoas aprendiam ontem no teatro. E como elas se relacionam com as autoridades, elas também pressionam as autoridades públicas. Quando elas têm que fazer reivindicações, é assim que elas fazem, no teatro. Só que as mesmas pessoas que vão ao teatro vão também à igreja. E elas trazem isso que elas aprenderam nessa educação, digamos, informal no teatro, elas vêm para a igreja. O Agostinho tem um outro sermão que é muito interessante também, que ele fala assim: por isso eu digo na falta de educação, porque as pessoas conhecem, inclusive, a literatura a partir do teatro. As pessoas conheciam a Eneida de Virgílio pelo teatro, não por ter lido. E o Agostinho fala num sermão assim: eu sei que muitos de vocês conhecem essa história da descida de Enéas aos infernos, não porque vocês leram, porque eu sei que a maioria não lê, mas porque vocês vão ao teatro. Então, no teatro, as pessoas aprendem, inclusive, a literatura. Então, mais do que não ter educação, é uma forma de educação que eles têm no teatro que transpõe para a vida da igreja. Você fez levantamento de campo? Você esteve nos lugares, né? Eu estive no norte da África durante o meu doutorado. Infelizmente, eu não pude ir em todos os lugares que eu realmente estudei. Por exemplo, eu não fui em Ipona porque é na Argélia, não era na Tunísia. E a época, que era em 2005, a Argélia ainda estava vivendo as consequências da guerra civil que teve desde meados da década de 90 e, particularmente, todo o trabalho arqueológico tinha sido interrompido, as condições de visita não eram as mais favoráveis ainda. Hoje mudou muito, mas na época não eram as mais favoráveis. Você atravessou o Mediterrâneo de barco? Não, de avião. De avião, né? De avião. Mas então na Tunísia eu visitei, mas sabe o que eu perguntei? A impressão que eu tenho é que na época ali nos séculos 3, 4 e 5, a navegação no Mediterrâneo devia ser muito intensa. Com certeza, era muito intensa, né? E a África, especialmente, né? A África está no centro das rotas comerciais do Mediterrâneo. Vocês discutiram mesmo na entrevista com o professor Funari, que falou a respeito disso, né? A África ela tem ela exporta não só o trigo para Roma, mas também azeite de oliva, molho de peixe, produzia muito molho de peixe ao longo do seu litoral, cerâmica, e ela domina praticamente o mercado no Mediterrâneo nesse momento, né? Os sítios de Ostia, aquele porto de Roma, no século IV e V, a cerâmica é majoritariamente africana que chega lá. Isso significa que Agostinho está muito bem posicionado
por isso mesmo, né? Porque tem muitos navios que vão tanto para o Oriente quanto para Roma. Então ele tem uma condição de que isso tem implicações na própria vida do Agostinho, o fato de ser um lugar que está conectado com o Mediterrâneo permite que ele também fique conectado com o que está acontecendo no Mediterrâneo. Ele se transformou num homem cosmopolita para a época. Sim, mas isso apenas a partir da controvérsia pelagiana. Foi a partir da controvérsia com Pelágio, a controvérsia sobre a graça, aquela que vai dar a fama de Agostinho, que ele consegue uma fama de fato mediterrânea. Porque até então ele se volta muito mais para os problemas que envolvem o norte da África. Agora, em 410, o que acontece? Roma é saqueada pelos godos, e nesse momento várias pessoas fogem de Roma, vários nobres, aristocratas, senadores fogem e vêm para o norte da África. Com eles vem Pelágio, que era um monge bretão que pregava uma visão de um cristianismo voluntarista, de salvação pelos seus próprios méritos, de não pecar. E isso vai entrar em choque com a visão de Agostinho da graça divina, que é a única que salva os homens, né? Apenas a graça divina que vem salvar. E vai levá-lo a trabalhar essa noção da graça divina. Então, a partir desse momento, Pelágio vem para o norte da África, ele deixa um discípulo dele ali. Então, o que eu estava dizendo, você tinha dito que Agostinho tinha uma fama internacional. Eu disse que isso só ocorre a partir da controvérsia pelagiana, que é a grande controvérsia que projeta o nome dele. E isso se deu, em grande parte, por conta das consequências do saque de 410, que fez com que vários aristocratas romanos desembarcassem no norte da África, a caminho da Palestina, e junto com eles estava esse monge bretão, que é o Pelágio, e que era conselheiro de consciências desses aristocratas, e que tinha uma visão muito diferente da de Agostinho sobre o livre-arbítrio, sobre a graça divina, e que enfatizava muito esse aspecto da liberdade, da possibilidade de viver sem pecado, né? O que para Agostinho é impossível. E o desembarque dele no norte da África, portanto, é o que vai dar início a... Bom, o Agostinho não entra em confronto com o Pelágio no norte da África, até porque eles mal se veem, mas o Pelágio deixa ali um discípulo, o Celestio, que vai provocar muita turbulência no norte da África, e o Pelágio vai para a Palestina. E, a partir desse momento, vai começar, então, uma polêmica que vai envolver, ao mesmo tempo, Roma, o norte da África, e a Palestina, com aliados de um lado e de outro. Então, Agostinho é aliado de Jerônimo, que está exilado na Palestina, Pelágio tendo as suas relações também. Então, em grande parte, é por conta desse deslocamento das pessoas e um embate que muda de figura. Porque até então, Agostinho tinha tido vários embates, mas todos localizados no norte da África, dentro da África. Agora, pela primeira vez, eles têm fora. E o fato de Agostinho ter vencido essa disputa, né, porque Pelágio vai ser finalmente condenado por conta desse debate, no final vai ser condenado, é que Agostinho projeta o seu nome no Mediterrâneo. Mas até então... Júlio, você promete não rir do que eu vou falar? Você promete não rir? Eu chamo de as tretas entre os polemistas. Sim, isso mesmo. Aliás, já que estávamos falando de sermões, um dos sermões novos de Agostinho, descobertos na década de 90, revelou o primeiro sermão em que Agostinho ataca nominalmente Pelágio. É um sermão muito interessante que dá um pouco da ideia daquilo que eu estava dizendo, que é um sermão, que é um diálogo com a multidão, né? Porque até esse momento, Agostinho estava estabelecendo uma controvérsia, mas sem atacar Pelágio em pessoa, porque ele tratava como um amigo, dentro das regras da amizade antiga. O problema é que, em um determinado momento, Pelágio, que foi absolvido no ensino lá no Oriente, manda para Agostinho a réplica dele sem uma carta de acompanhamento. E, ao mesmo tempo, Agostinho recebeu notícias alarmantes de uma revolta no Oriente em que mosteiros de Jerônimo tinham sido incendiados.
e começa a se falar ali nas pessoas em Hipona, porque chegou o navio com essas notícias, as pessoas começam a falar, e aí Agostinho diz, olha, agora eu não posso mais deixar. Primeiro porque Pelágio não é de confiança, se fosse teria me mandado uma carta. Segundo, porque eu sei que vocês estão falando, ele disse para as pessoas... Palavras do Agostinho. Do Agostinho. Agostinho diz exatamente isso, ele fala assim para as pessoas, para o público dele. Ele diz que chegou um diácono palatino que veio visitar o pai dele. E ele trouxe para Agostinho essas notícias. Então ele fala, olha, vocês estão vendo o diácono ali? Ele está ali, ó, no meio dos diáconos, é ele. Como você vê, ele acenando, ele fala desses termos. Olha, ali o diácono, é ele, está ali. E ele diz depois, mas por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque eu sei que aconteceu esses incidentes lá na Palestina e que vocês estão falando. Então é melhor vocês saberem de tudo pela minha boca do que ficarem ouvindo boatos aí. Então, é por isso que você falou nos boatos, quando você foi pesquisar os boatos. Exatamente. Isso mostra a importância dos boatos. Agostinho intervém numa polêmica aqui, pressionado pelo que as pessoas estão falando. Porque se ele não age, ele vai ser ultrapassado pelos boatos. Ele pode perder aí o controle da situação. Então, isso mostra a importância mesmo dos boatos. Ele está atento ao que as pessoas estão falando. E esse é um sermão muito interessante. É um sermão que ficou inédito até pouco tempo. Olha só, o ponto central, eu chamo de ponto nevrálgico, seria, então, Agostinho defendendo a salvação pela graça e Pelágio defendendo a salvação pelos méritos próprios. Isso. Grosso modo. Grosso modo, é isso mesmo. O Pelágio defendendo a possibilidade... Para o Pelágio, os homens não só não nascem manchados num pecado, a ideia do Agostinho é do pecado original como uma mancha que se transmite. Né? Ele fala mesmo de uma massa de pecado na qual todos os homens estão imersos e que só a graça divina pode salvar. O Pelágio, ele não acredita nisso e ele acha que, portanto, os homens podem viver sem pecado. Ele pode, se ele adotar um modo de vida austero, monástico, ele pode ser sem pecado. Para Agostinho, isso não só não é possível, como é algo até elitista, porque só os monges conseguem isso. Então, o Agostinho defende uma outra visão, né, de salvação, mas também uma outra visão de igreja, de cristão. O Pelágio fala para grupos restritos, de monges que fazem voto de vida, voto de castidade, voto de pobreza, e querem uma vida perfeita. E o Agostinho fala para um cristianismo de multidões. Né? Então, tem essas duas questões que dividem os dois nesse embate. 1000 anos depois, Lutero se tornou um monge agostiniano. Exatamente. As visões de Agostinho vão ser muito importantes na Reforma, sem sombra de dúvida. Essa reflexão sobre a salvação pela graça, salvação pela fé, portanto, por Lutero, mesmo a predestinação, porque no final da vida de Agostinho, num embate com o Juliano de Eclana, que é um sucessor de Pelágio, ele vai ser levado a radicalizar tanto a sua posição que ele chega a defender a ideia da predestinação. Né? E isso vai ter influência também na Reforma. Então, sem dúvida tem. Calvino falava assim, ó, Agostinho é nosso. Sem dúvida. Me fala uma coisa, o que escapou aí da minha zona de interesse nas suas pesquisas aí de doutorado, que são extremamente interessantes. Escapou alguma coisa interessante que você gostaria de comentar aí? Olha, não, tem tanta coisa que poderia ser dito. Eu acho que falamos bastante do que é Agostinho, de como o que Agostinho é pregador. Eu gostaria só de insistir nisso. Tem um historiador entre outras coisas, né, que dizia que Agostinho era não só um magister, mas também minister. Ele é também não só um mestre, um professor, mas também, antes de tudo, um pastor, que está no contato com os fiéis. E a pregação de Agostinho tem que ser entendida desse modo.
porque nós tendemos muito a ver Agostinho como o filósofo, como aquele que é o pensador, que está nas grandes coleções, né, dos pensadores, e os sermões nos revelam um outro Agostinho, que é um Agostinho que tem que lidar com questões do cotidiano, problemas das pessoas, e isso revela uma face muito diferente de Agostinho. O Peter Brown, que eu me referi, esse historiador britânico, irlandês, melhor dizendo, que escreveu uma biografia famosa de Agostinho, ele escreveu nos anos 60, e a visão que ele tinha era de Agostinho como uma figura severa de autoridade, né? Ele via isso, sobretudo, o Agostinho da polêmica pelagiana. E, anos depois, revendo a obra, depois dessas descobertas de novas cartas e de novos sermões de Agostinho, ele tem uma visão muito diferente, porque quando nós vemos o Agostinho que é vaiado, um Agostinho que tem que convencer os seus fiéis, nós vemos que esse bispo não é exatamente o mesmo que se apresenta, né, nos tratados dele. Essa é uma faceta de Agostinho que eu acho que vale a pena conhecer e que é pouco conhecida, né, porque a gente pensa muito nele como pensador, mas ele no dia a dia é um bispo que está longe de ser a imagem do poderoso bispo, né, que ele não foi. Eu gostaria só de terminar lembrando um sermão dele, que mostra essa fraqueza dele também, o quanto ele não tem tanto poder assim. E é um sermão que o coloca numa dificuldade imensa, porque as pessoas da cidade lincharam, mataram um funcionário imperial que era acusado de corrupção e que havia se refugiado dentro da igreja do Agostinho. E fiéis do próprio Agostinho estavam envolvidos nesse assassinato, nessa morte desse indivíduo. E aí ele faz um sermão pregando para o seu povo depois disso, mas entre outras coisas porque, de novo, ele era acusado. Isso só aconteceu porque você não agiu como bispo, você podia ter intervindo junto das autoridades, porque esse cara, ele levou tantas pessoas à miséria, ele explorou, ele foi corrupto, fez isso, você não fez nada. O que o Agostinho diz, então, para as pessoas? Vocês ficam falando, mas vocês não sabem. Eu fui diante do governador, eu fiquei diante da porta, eu vi gente menos importante do que eu passar na minha frente. Tantas vezes eu tenho que sofrer humilhações, apresentar diante das autoridades e não ser ouvido. Eu falei para ele, mas eu não fui escutado. Isso mostra que Agostinho não é uma pessoa tão poderosa quando a gente imaginou, ele não é um bispo medieval, né? E isso só se revela a partir dos sermões, não a partir dos tratados dele. Ok. Me fala uma coisa, você escreveu um livro, como é o nome do livro que você escreveu? Ele está aí para você mostrar para a gente de novo? Tá? Então, eu falei do meu doutorado, que virou um livro, né? É este aqui. Como que é o nome do livro? Potestas Populi, tá, em francês, significa participação popular e ação coletiva na cidade do norte da África, na Antiguidade Tardia. 300 a 430. E ele foi escrito em francês? Foi escrito em francês, publicado pela editora Brepols, da Bélgica. E é isso. Depois você manda o link para mim, que eu vou colocar na edição e na descrição também, tá bom? E tá bom. Por gentileza... se permite fazer só mais uma propaganda, eu vou lançar em breve um outro livro, em português esse, sobre o norte da África. E aí com uma coleção de ensaios, muitos deles que falam também de Agostinho. Sociedade e Cultura no Norte da África. Você que vai lançar ou é uma coleção? Eu que vou lançar. Todos os textos são meus. Júlio, quero te agradecer muito pela gentileza, pela disponibilidade, pela forma com que você conta as suas pesquisas, o resultado das suas pesquisas, que eu tenho certeza, quem assistir vai ficar extremamente interessado. É uma pena que nós ainda não tenhamos o livro em português. Tomara que no futuro você venha traduzi-lo, tá bom? Muito obrigado, um abração. Eu que agradeço muito, Demerval, foi um prazer. Espero que o público tenha também gostado. E qualquer coisa, estamos aí. Até a próxima. Tá, um dia você aparecendo em Campinas depois da pandemia, você está convidado para tomar um café moído na hora, de mineiro, com pão de queijo, aqui perto da Unicamp, aqui onde eu moro. Eu moro fora da cidade aqui. Vai ser um prazer, pode ter certeza. Valeu, um abração, viu? Um abraço.